Sempre que olho para uma grande marca, percebo que por trás dela existe mais do que apenas um produto. Existe uma história. E, no caso da Hershey's, existe um império moldado por escolhas inesperadas, por ambições silenciosas e por um segredo que poucos conhecem. A maior marca de chocolate dos Estados Unidos nasceu não apenas de talento, mas de uma visão que transformou um simples doce em símbolo de poder. Mas poucos sabem que por trás do brilho das embalagens e do sabor que marcou gerações, existe uma trajetória muito mais profunda, marcada por perdas, fracassos e uma reviravolta que mudaria tudo. Uma história em que o fundador construiu não apenas uma empresa, mas uma cidade inteira, criada para sustentar sua visão de um futuro ideal. E foi nesse cenário improvável que começou a saga de um bilionário que não deixou herdeiros diretos. O destino do império mudaria quando o fundador percebeu que sua maior criação não seria apenas o chocolate, mas uma sucessão inesperada, entregue a pessoas que ele sequer conhecia. Isso nunca apareceu nas embalagens, nunca foi dito nas propagandas, mas está ali, escondido nas raízes da marca. Sempre me perguntei, como um homem sem filhos conseguiu perpetuar um dos maiores impérios alimentares da história? Como seu legado sobreviveu à guerra, às crises e ao avanço de concorrentes globais? A resposta está em decisões ousadas, algumas controversas, outras visionárias, que determinaram quem realmente controlaria o futuro da Hershey's. E hoje, eu convido você a mergulhar comigo nesta história. A história real do Império do Chocolate e dos herdeiros invisíveis que carregam seu peso até hoje. Quando volto ao início de tudo, encontro um jovem vindo de uma infância dura no interior da Pensilvânia. Um jovem que cresceu entre fracassos, mudanças constantes e responsabilidades pesadas demais para sua idade. Ele não nasceu na elite, não herdou fortuna e não tinha garantias, mas tinha algo que mudaria sua vida. Uma obsessão silenciosa por transformar receitas simples em oportunidades grandiosas. Ele tentou o sucesso cedo demais e falhou. Abriu sua primeira confeitaria aos 18 anos, mas viu tudo ruir pouco depois. Dívidas, portas fechadas, enorme pressão. Mas é justamente daí que nasce o primeiro sinal de sua grandeza. Porque, em vez de desistir, ele recomeçou. Mudou de cidade, aprendeu novas técnicas e encontrou, no caramelo, sua primeira grande chance de construir riqueza. Dessa pequena fábrica, nasceu o embrião de sua futura fortuna. E foi ali, entre panelas e açúcar fervendo, que ele percebeu o que poucos empreendedores da época entendiam. Não bastava produzir. Era preciso escalar. E era preciso sonhar maior do que todos. Foi então que surgiu a ideia de criar um chocolate acessível, produzido em massa e distribuído por todo o país. A virada aconteceu quando ele descobriu o modo de transformar leite fresco em chocolate estável, algo que nenhuma marca americana havia dominado. Essa inovação permitiu que ele produzisse barras em grande escala. E, finalmente, o império começou a tomar forma. Mas esse império ainda enfrentaria desafios gigantescos. E nenhum deles seria maior que os que viriam na etapa seguinte. Enquanto estudava sua história, percebi uma verdade incômoda. Ele não se tornou bilionário por causa do chocolate. Ele se tornou bilionário por causa da visão. Por enxergar a construção de uma marca como a construção de uma nova cultura. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares. Foi durante as guerras mundiais que a Hershey's finalmente ganhou força global. E não por meio de campanhas luxuosas ou anúncios brilhantes, mas por um contrato militar que mudaria sua história para sempre. O governo precisava de um alimento que fosse pequeno, resistente e capaz de sustentar soldados no campo de batalha. A solução? Uma barra de chocolate criada especialmente para a guerra. Essa decisão transformou a Hershey's em mais do que uma marca. Transformou-a em um símbolo nacional. Milhões de barras foram distribuídas para tropas americanas, e ali nasceu uma conexão emocional entre o chocolate e a identidade dos Estados Unidos. Uma estratégia que uniu necessidade, patriotismo e marketing de uma forma nunca vista antes. Ao mesmo tempo,
o fundador ampliou seu império com coragem. Comprou terras, abriu novas fábricas, investiu em tecnologia e criou uma cidade inteira para seus trabalhadores. Um feito raro e poderoso que demonstrava sua visão paternalista. Não era apenas sobre produzir chocolate. Era sobre criar uma sociedade. Um ecossistema que girava em torno do império que ele liderava. A marca enfrentou crises, problemas econômicos, competição acirrada, protestos e momentos em que tudo parecia ruir. Mas, com estratégias ousadas, investimentos no longo prazo e uma presença emocional forte, a Hershey's cresceu. Criou novos produtos, estabeleceu padrões de qualidade e se tornou uma das maiores forças do setor alimentício mundial. Em cada mudança, percebo o mesmo padrão. O Império Hershey não cresceu por acaso. Cresceu por estratégia, por coragem, por ousadia e por uma sucessão que se revelou tão extraordinária quanto inesperada. Aqui começa a parte mais enigmática de toda a história. O homem que construiu o império não tinha herdeiros, não deixou filhos, não estabeleceu sucessores diretos. E foi essa ausência que deu origem a um dos modelos de sucessão mais peculiares do mundo corporativo. Ele decidiu entregar o controle de sua fortuna e do império inteiro para uma instituição que cuidaria de crianças órfãs e carentes. Uma instituição que estaria acima de interesses pessoais, disputas de família ou ambições individuais. Essa decisão colocou o futuro da marca nas mãos de administradores, curadores e executivos, e criou uma sucessão diferente de tudo que eu já vi. Mas é claro que isso não impediria conflitos. Houve disputas internas, divergências sobre investimentos, tensões entre o conselho e a administração da fundação. O Império Hershey's seria moldado não por sangue, mas por debates acalorados sobre o que o fundador realmente desejava. E, em alguns momentos, parecia que o destino do chocolate mais famoso dos Estados Unidos estava por um fio. Ao estudar esse período, percebi o peso silencioso dessa decisão. Sem um herdeiro direto, cada escolha precisava honrar um legado, não uma linhagem. Cada decisão precisava servir ao império e às crianças protegidas pela fundação. Essa responsabilidade transformou a Hershey's em uma marca única, profundamente ligada à filantropia e ao impacto social. E foi assim que a sucessão, mesmo sem herdeiros, moldou a marca tanto quanto seu próprio criador. Ao mergulhar nessa história, encontrei curiosidades que raramente aparecem nos documentários tradicionais. Uma delas é que o fundador do império tentou e fracassou 2 vezes antes do primeiro sucesso definitivo. Outra é que a cidade que ele criou tinha seu próprio transporte, escola e até teatro, tudo financiado pelo Império do Chocolate. Descobri também que a empresa esteve perto de ser vendida nos anos 2000, mas a população da cidade, que dependia fortemente do império, protestou em massa, pressionando os administradores a desistirem da venda. Um movimento popular que salvou a marca da mudança de mãos e preservou o legado original. Outro detalhe impressionante é que a Hershey's reconhece abertamente que o fundador era tão obcecado por seu trabalho que dedicou sua fortuna não à família, mas à educação de milhares de crianças. Essa escolha moldou a identidade da corporação até hoje. Um império bilionário que não pertence a um herdeiro, mas a uma causa. Houve escândalos, houve polêmicas, houve sabotagens internas, tentativas de compra e campanhas agressivas de concorrentes. Cada episódio adicionou camadas ao império, revelando que nenhum reinado, nem mesmo o do chocolate, é feito apenas de doçura. E quanto mais eu pesquisava, mais percebia que esse império não se sustenta por nostalgia. Se sustenta por estratégia, por patrimônio, por uma história real cheia de reviravoltas. Hoje, a Hershey's é avaliada em dezenas de bilhões de dólares e domina mercados em todos os continentes. Suas barras são vendidas em escolas, cinemas, aeroportos e momentos de celebração. Mas por trás desse alcance global, permanece o mesmo modelo em comum. O império não pertence a uma família, pertence a uma fundação, a um ideal, a uma visão.
E é isso que torna essa história tão extraordinária. Um bilionário que criou um império e o entregou a herdeiros invisíveis. Pessoas que jamais conheceria. Uma sucessão baseada em propósito, não em sangue. Uma herança construída para sustentar vidas, não apenas acionistas. Ao olhar para essa jornada, percebo que o verdadeiro legado não é o chocolate. É o impacto. É a influência. É a riqueza transformada em uma força que molda gerações. Um império que continua crescendo sem nunca esquecer sua origem humilde. E sua missão maior. Se você deseja continuar descobrindo as histórias ocultas por trás das maiores fortunas do mundo, eu te convido a se inscrever no canal Os Grandes Herdeiros. Ainda há muitos impérios para explorar, e cada um guarda um segredo que merece ser contado.